Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos. Quem está falando é Gustavo Martins e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre critérios de medições de empreiteiros, né? Uma dúvida bem aí também recorrente, a gente recebeu essa semana lá no Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vai lá, @engenheiro de custos e começa a seguir, que a gente posta toda semana muitos conteúdos legais por lá. E eu recebi essa dúvida por lá sobre como fazer a parte de critério de medições de empreiteiro na parte de azulejo, né? Se descontava ou não os vãos aí de janelas e portas, né, das esquadrias, como que era feito, como que a pessoa poderia fazer com o empreiteiro dela, que ela estava lá com dúvida em relação se descontava ou não, e achei que poderia ser uma dúvida aí de mais pessoas, né? Só para a gente ficar no mesmo nível, na mesma faixa aí de entendimento, para quem não entende tanto, né, de orçamento ou de obra, enfim, né? Critério de medição de empreiteiro, quando a gente fala medições, né? Medições de obra de empreiteiro, o que é, né? É você fechou a obra, né? Antes de fechar a obra, você faz o orçamento, a empresa geralmente faz o orçamento, ou participa de uma licitação, ou, né, algum tipo de processo antes, né, de ir para a obra em si. A hora que chega na obra, ela já tem ali alguma coisa, então ela já tem um documento. O principal documento vai ser a planilha de orçamento. Essa planilha de orçamento vai estar lá listado todos os serviços. E para levantar esse quantitativo foi considerado, né, algum método, foi considerado algum critério, foi feito um quantitativo. Fez pessoalmente, ela levantou no croquis, depois levantou as quantidades no papel mesmo, fez no AutoCAD, fez em BIM, qualquer seja o método, vai ser levantado um quantitativo. Esse quantitativo depois é lançado em um sistema, numa planilha, né? A gente tem o eCustos lá que faz isso muito rapidamente, que já lança com as bases, Sinap, TCPO, a base própria que a empresa tiver, né? Já está ali com os preços de mercado atualizados, de insumos, né? Cimento, toda a parte de insumos de materiais, e nisso sai o orçamento com o valor total, depois insere BDI, tudo que a gente sempre fala aqui no blog, todos os processos, né? Custos de mão de obra, leis sociais, impostos, para fechar o preço de venda. A hora que a pessoa está lá executando a obra, né, e tem um empreiteiro, você pode ter algum tipo de opções de mão de obra. Hoje em dia, a maioria das empresas elas acabam terceirizando, então você tem empreiteiro na obra, às vezes misturado com funcionários que são registrados, CLT, então às vezes tem uma mescla, às vezes as empresas trabalham só com empreiteiros, então essa terceirização você precisa pagar o empreiteiro, e geralmente isso é feito, não é por valor global, as empresas pagam por medições de produção, né? Então, às vezes, você tem uma obra muito grande, você vai ter vários empreiteiros trabalhando ao mesmo tempo, e às vezes também você não faz isso, porque se o empreiteiro fizer por valor global, fazer por etapa de obra, você não sabe exatamente quanto você está pagando. Então não dá para você medir em porcentagem. Essa semana, esses 15 dias, o empreiteiro foi lá e fez 10% do valor da obra. Então, para você entender esses 10%, sempre é o ideal, sempre é muito bom você fazer de acordo com o que você orçou, e lá tem o quantitativo. Então, se o empreiteiro fez 10 metros de estaca, você tem lá 10 metros de estaca, quanto custa no seu orçamento, você consegue pagar ele de acordo com o que você orçou e de acordo com o critério que você levantou lá também para cobrar do seu cliente. Então, só resumindo, isso é medição, isso é fazer a medição do empreiteiro. É você pagar a quantidade correta para, se caso amanhã ou depois ele sair da obra e não receber a mais também do que ele executou, e você poder contratar um outro empreiteiro. Coisa que acontece muito quando as pessoas não contratam engenheiro, não contratam profissionais qualificados, as pessoas acabam fazendo as casas e medindo por porcentagem. Isso às vezes dá muito problema, que chega na metade da obra, mais para o final, a pessoa já pagou 60%, 70% da obra, e o empreiteiro fez só 30%, 40% e às vezes abandona a obra, e aí a pessoa tem que gastar mais ainda para contratar outra mão de obra. Então isso é muito complicado, quando as pessoas não possuem um acompanhamento correto, não tem esse mapeamento, né, vamos dizer assim, das medições e saber abrir, né, essa parte de composições, de quantitativo, medir exatamente o que foi feito. Isso ocorre muito. Agora, em consultoras não é difícil. Em consultoras, as empresas elas já têm isso. A gente tinha calendários de medições, tinha valores já definidos para todos os empreiteiros de quantidade de área, volume, para todos os serviços. Então, isso é muito comum, e é muito comum também que tenha essas dúvidas, principalmente para a alvenaria, né, onde se descontam ou não os vãos, também de janelas e portas. E aí a resposta sempre vai depender do serviço e vai depender da base de preço que foi utilizada. Então, a Sinap, por exemplo, ela considera descontar todos os vãos em alvenaria. Então, se você tem uma porta, uma esquadria, você vai lá e desconta. Se a pessoa usou a TCPO,
aí já é um outro procedimento, que a TCPO, ela tem uma regrinha que ela só desconta acima de 2 metros quadrados. Quando a esquadria em si, né, ela passa 2 metros quadrados e só desconta o que excede esses 2 metros quadrados. Então, por uma questão de que ela entende que fazer a verga contra a verga daria um trabalho muito maior do que se fizesse a parede inteira sem vãos. Então, acaba tendo essa compensação. Já a SINAP, ela possui os serviços separados. Então, ela tem verga e contra verga separado, você pode cobrar isso separado, então ela não leva em conta essa relação. Então é muito importante você entender das composições que você está utilizando, né? Acabei dando uma rodeada aí, mas é importante para que você entenda essa parte de que vai depender do jogo que você está jogando, do critério de medições que você está jogando. E na SINAP especificamente, ela possui um catálogo técnico que eu vou pedir para deixar o link aqui abaixo desse vídeo, eu pedi para a Amanda colocar aí um link. E também já aproveitando, e se você não se inscreveu no canal, se inscreve, curte o vídeo, dá um like aí, comenta também, vê o que você está achando e sugerir outros vídeos também. Então, só para concluir o raciocínio, a gente tem esses tipos. A pessoa estava com dúvida na questão de azulejo, então na SINAP a parte de azulejo ela é descontada também, né? Então, todo que é tipo de vão é descontado, está escrito nessas referências de catálogo técnico. É muito importante levar em conta outros aspectos também, não só de medições, mas que nem a parte de alvenaria da SINAP. Aqui na parte do catálogo fala, informações complementares. Considerou-se para o cálculo de consumo de argamassa o preenchimento de todas as juntas de assentamento e aplicação com bisnaga ou palheta. Para aplicação com colher de pedreiro, multiplicar o valor indicado por 1,61. Então, que está dizendo na parte de um insumo, já não é nem questão de mão de obra, já é um insumo de material, onde a parte aqui de consumo de argamassa você teria que multiplicar por 1,61, que é praticamente, né, quase todas as obras usam a parte de colher de pedreiro, com exceção de um e outro. Então é importante você estar sempre atento que aqui o insumo da argamassa já teria que ser alterado, vai estar aí 61% a mais de consumo que ele entende que você desperdiça mais quando é com bisnaga ou palheta. Então, usou colher de pedreiro, tem que ir lá na composição e alterar. Por isso que é importante, as composições, elas são uma referência, nunca são parte de, assim, uma verdade absoluta, né? Principalmente para a parte de acabamentos, dependendo do tipo de obra que você vai fazer, cada uma ela é boa para um tipo de obra específico. Então, às vezes, você muda um pouco, mudou o padrão da construção, você já tem que mudar praticamente quase tudo a parte de acabamento ali para o final. Claro que parte bruta, né, alvenaria, essas coisas, você vai dar um ajuste ou outro. Nesse caso, na alvenaria, você tem que dar um ajuste. Mas, nos demais serviços, né, você pode sim, deve fazer cotações para ficar mais próximo da sua realidade. Então, essa parte de piso e azulejo, já falei, piso também considera a área de projeção das paredes, está escrito na SINAP para você considerar, e descontar também quando algum tipo de vão, e a parte de azulejo também. A alvenaria já citei, já falei, e aí existem outras regras, né? É importante que você sempre leve em conta. Outra coisa que acontece bastante é a questão de composições que estão ali por valor e não dá para ser definido. Por exemplo, que eu recebo de estrutura metálica, a parte de cobertura, né? Que é a parte em quilos. Então, estava numa licitação, o pessoal colocou lá em quilos a quantidade de estrutura metálica e eu não consigo abrir. Realmente, as composições geralmente vêm um pouco fechadas nesse quesito, por mais que você entre, você vai ter que ali fazer um trabalho. E às vezes esse ajuste é em campo, por isso que a gente sempre fala da importância de você saber orçar no escritório, saber a teoria, mas também visitar o campo, né? E é pensando nisso que a gente vai ter aí no próximo mês, dando um recadinho aí, que agora em janeiro a gente vai ter a imersão visita na obra, que é justamente isso, mostrar a teoria e mostrar também em campo. Às vezes, né, tem aí uma disparidade e também você aprende muito mais quando você vê, né, que o orçamento nada mais é que prever a execução. Então, dos dias 10 a 13 de janeiro, a gente vai ter a imersão visita na obra. Vou deixar o link também aqui abaixo desse vídeo. Espero que você tenha entendido essa parte de critério de medições, ter parado aí com as dúvidas. Tem dúvida, vai lá no catálogo. A TCPO também tem um critério. O critério geralmente está no memorial descritivo da TCPO. Você consegue achar o que foi levado em conta. Tem alguns termos um pouco antigos lá, que era elaborado bem, faz muitos anos, tem 35 anos, se não me engano, a TCPO. Então tem alguns termos aí que estão um pouco mais antigos. Mas qualquer dúvida, dá uma pesquisada ou avisa a gente também que a gente pode te ajudar. E espero que tenha ficado claro essa parte de critério de medições. Espero que tenha aproveitado e tirado as dúvidas de mais seguidores, tá bom? Curte o vídeo, dá um seguir aí e acompanha a gente no Instagram. Eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço, até mais.